E eu já passo a palavra para o pregador, que é o presbítero Rafael, essa noite. Que o Senhor esteja usando ele como ele tem feito. Que Deus abençoe você, presbítero. Boa noite, amada igreja. Saúdo os irmãos com a graça e com a paz do nosso Deus. Gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 3. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler os versos 1 até o 17. Primeira Coríntios 3, 1 a 17. Mesmo assentados como estão, mas com toda a reverência à palavra do nosso Deus, vamos fazer essa leitura. Os irmãos podem fazer na Bíblia, também estará projetado. Diz assim a palavra de Deus: Eu, porém, irmãos, quando não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, porém, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? E quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento da além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor, porque a Tua palavra foi lida. Agora, Senhor, nos ilumine para que possamos compreender a Tua palavra. Para que o Senhor, Deus, fale aos nossos corações e que possamos sair daqui transformados pela Tua palavra. Nós oramos ao Senhor para que a palavra lida e exposta nessa noite não volte vazia, mas que cumpra o seu objetivo.
Assim como a água que cai do céu não retorna a ele sem antes regar o solo, que a palavra também que está sendo lançada nos nossos corações produza, Deus, frutos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, o Senhor Jesus, ele ao subir aos céus, ele disse: ide por todo o mundo e fazei discípulos. Ele deu essa ordem à igreja. E a igreja foi avançando, os apóstolos pregando o evangelho, e naturalmente a igreja foi crescendo. Crescendo. Crescendo em número, crescendo em qualidade, crescendo em maturidade, de forma que os inimigos da igreja de fora atacavam a igreja, perseguiam a igreja, mas quanto mais eles perseguiam, mais a igreja crescia. Porque sobre essa igreja estava uma promessa de que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra ela. E a igreja crescia, crescia em graça, crescia em qualidade, crescia em quantidade. E a igreja de Corinto, na cidade de Corinto, é uma pequena parcela da igreja do Cordeiro, mas é uma igreja que passou por muitos problemas, muitas dificuldades, problemas dentro dela. Nós temos visto a exposição aos coríntios e hoje chegamos no capítulo 3. Já vimos o capítulo 1, já vimos o capítulo 2 e hoje nós estamos no capítulo 3. Corinto, como os irmãos já sabem, era uma igreja que sofria com grupos dentro dela que se apegavam a homens, a líderes que haviam passado por lá. Alguns diziam que eles eram de Paulo. Paulo foi aquele que fundou a igreja de Corinto. Ele chegou primeiro e evangelizou aquele pessoal, começou a igreja. Apolo, outros grupos diziam que eram de Apolo. Apolo era um pastor que passou por lá também, depois de Paulo. E outros diziam, sou de Pedro. Pedro era um grande líder do cristianismo, conhecido naquela época. E outros não se identificavam com nenhum grupo e formavam o seu próprio grupo, dizendo, nós somos de Cristo. Formando isso dentro da igreja. E Paulo, ele vai tratar disso no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3. Tratando justamente esse problema. Tinha outros problemas na igreja, vários outros, e nós vamos ver. Mas aqui Paulo está tratando especificamente desses grupos que estavam se formando em torno de personalidades. Era um culto à personalidade que estava acontecendo naquele lugar. E para isso ele vai falar do crescimento da igreja. É um tema importante da gente falar. Crescimento da igreja. A igreja, ela deve crescer. A igreja, ela é um organismo vivo. E um ser vivo, ele cresce. Todo ser vivo precisa crescer. Se não estiver crescendo, algo de errado está acontecendo. Se uma planta não cresce, se uma planta não produz frutos, algo de errado está acontecendo com aquela planta. Pode estar faltando adubo, pode estar faltando água, pode estar faltando cuidado. Então nós precisamos ver isso. E para ilustrar isso, Paulo usa 3 ilustrações muito conhecidas naquela época. A primeira, ele vai falar do leite e do alimento sólido. A primeira metáfora que ele vai dizer que nós vimos aqui. A segunda metáfora vai ser sobre a lavoura. Ele vai comparar a igreja a uma lavoura, a uma plantação. E a terceira, ele vai comparar a igreja a um edifício, mais especificamente ao trabalho dos pastores. Vai ser comparado a um edifício. Quando Paulo fala, em primeiro lugar, do leite e do alimento sólido, o apóstolo Paulo está querendo dizer sobre maturidade. A igreja precisa crescer, mas crescer com maturidade. Isso está nos versículos 1 a 4.
A igreja de Corinto, meus irmãos, ela era imatura. Eles receberam leite no início e continuavam recebendo. Não estavam preparadas para suportar um alimento sólido, como um bebê recém-nascido. Só leite, não pode receber alimento sólido. A igreja de Corinto, com essas atitudes que ela estava tendo, ela não demonstrava sinais de maturidade, nem no conhecimento da palavra e nem na prática. Nem sabia colocar em prática aquilo. Por isso eles são chamados de crianças. Crianças estavam apenas bebendo leite. A igreja ela é imatura, amados, quando ela não se aprofunda na fé, nos fundamentos da nossa fé, não tem apetite pela palavra, não tem apetite pela Bíblia, não tem apetite pela palavra de Deus e insiste em ficar na superficialidade. Entra ano e sai ano, e continua-se a mesma superficialidade. E a imaturidade é consequência disso. Hoje, infelizmente, nós podemos ver isso em muitos lugares. Não há aprofundamento na palavra de Deus, não há sequer interesse pela palavra do nosso Deus. E a maturidade cristã, ela não é alcançada só com o conhecimento da palavra. Só saber, eu sei a palavra, eu leio a palavra de Deus. Os fariseus, por exemplo, eles tinham um amplo conhecimento das Escrituras, mas não tinham maturidade. Eles não colocavam aquilo em prática. O crescimento de uma igreja, ele deve ser acompanhado de maturidade. Senão, não é crescimento. Mesmo se encher a igreja, lotar a igreja numericamente, se não haver maturidade, aquilo não é crescimento. É necessário sair da superficialidade e avançar no reino. Os coríntios eram assim. Paulo vai dizer no verso 2, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Paulo vai usar essa palavra, carnalidade. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha tantos dons, dons de profecia, dom de palavra, dom de línguas. Vocês podem ver isso ao longo da carta. Mas mesmo com essa amplidão de dons, Paulo vai dizer, vocês são carnais. Vocês são carnais. Por quê? Porque eles eram imaturos. Eles estavam se apoiando em homens e não na palavra de Deus, e não no Deus verdadeiro. Eles não estavam se apoiando nisso. E muitas vezes nós caímos nesse erro. Às vezes uma admiração passa a ser algo obsessivo e a gente esquece do Deus da palavra. Focamos mais no mensageiro do que na mensagem, do que na palavra. E era exatamente isso que os coríntios estavam fazendo. E com essa imaturidade, eles estavam se separando e formando divisões. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer, o crente maturo, em vez de construir pontes de comunhão, ele cava abismos nos relacionamentos. E era exatamente isso que estava acontecendo. Os coríntios estavam andando segundo os homens. Em segundo lugar, meus irmãos, o crescimento da igreja deve haver quantidade. Quantidade. Existem muitas igrejas que estagnam e falam, não, a gente está bem. A gente tem pelo menos os nossos poucos aqui, mas nós continuamos assim está ótimo. Não é melhor do que inchar a igreja, é melhor do que... Não, mas um ser vivo, ele precisa crescer, ele precisa avançar. Quantidade também é importante. Nós não podemos inventar desculpas porque não há quantidade. Não, a quantidade é importante. A igreja, ao longo da Bíblia, foi crescendo, foi avançando. E nós precisamos avançar. E para falar de quantidade, nada
melhor do que a falar de plantação, de lavoura. Quando Paulo vai usar essa ilustração, ele acaba com a lógica dos coríntios, ele acaba com o argumento deles, de culto à personalidade. Ele vai perguntar aos coríntios: vocês estão fazendo grupos em torno de Paulo? Vocês estão fazendo grupos em torno de Apolo? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem são esses? E ele vai responder: são servos por meio de quem vocês creram. Eles não têm nada de especial. Eles são servos. Servos de Deus levando a palavra. Não há motivo para fazer aquilo que os coríntios estavam fazendo, né, girando em torno daqueles homens. Não havia motivo para isso. Eles são servos. A palavra que servos no original é diácono, que era a palavra grega usada para aquele que servia, para aquele que fazia não a vontade dele, mas a vontade do seu mestre, do seu senhor, do seu dono. Então eles são servos. Eles estão aqui não para cumprir o que eles querem ou a vontade dele, mas eles estão aqui para cumprir a vontade de Deus. Tão somente a vontade de Deus. A ênfase deve ser em Deus e não no obreiro. E não no obreiro. Quantos ministérios hoje, meus irmãos, infelizmente, giram em torno de personalidades, de pessoas, e focam muito mais no portador da palavra do que na palavra em si. Esses ministérios não têm uma base forte, não têm um alicerce forte, porque os homens que estão aqui... Obrigado, irmão. Passam. Porque os homens que estão aqui, hoje estão e amanhã não estarão, e virão outros. Mas se o alicerce for Cristo, esse existe eternamente. A igreja foi perseguida pelo Império Romano, pelo Egito, pela Babilônia. E eu pergunto a vocês, onde está o Egito? Onde está a Babilônia? Onde está o Império Romano? São ruínas, porque se apoiaram em homens e hoje não estão aqui. Mas a igreja do Senhor, cuja base é Cristo, passou por todos esses impérios e está aqui até hoje, estará eternamente para sempre, porque o alicerce é o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver, Paulo vai falar disso mais adiante. Então Paulo acaba com todo, não tem mais como argumentar mais com Paulo depois dessa. Acabou com o argumento deles. Paulo e Apolo serviram conforme Deus concedeu a cada um. Dá uma olhada no versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Paulo teve a função de plantar. Paulo chegou lá na igreja de Corinto, plantou aquela igreja, evangelizou aquele pessoal. Depois Paulo saiu, foi para outra igreja e veio Apolo, e Apolo regou aquele pessoal, educou aquele pessoal, ensinou os novos convertidos, e assim foi andando a igreja. Cada um tem o seu ministério. Deus dá ministérios para a sua igreja. Não existe uma pessoa que vai fazer tudo, uma pessoa que é tudo e todos, que tem todos os dons ao mesmo tempo. Não, é uma diversidade de ministérios. Todos esses ministérios, meus irmãos, são importantes. Plantar é importante, regar é importante, mas todos eles seriam inúteis se Deus não desse o crescimento. Eu plantei, Apolo regou, mas quem é que fez a igreja crescer? Foi Deus, não foi Paulo. Paulo foi um instrumento usado por Deus. Não foi Apolo. Apolo também foi um instrumento. Quem é que dá o crescimento é Deus. O crescimento, meus irmãos, ele vem da parte de Deus, de acordo com os trabalhos de cada um de nós. O meu trabalho, o seu trabalho, o nosso trabalho, e tudo isso vai contribuir e vai fazer com que a igreja cresça. Afinal, fomos chamados para crescer, fomos chamados para produzir frutos, fomos chamados para a expansão do reino de Deus. Jesus vai dizer
que nós estamos na videira e temos que produzir frutos. O ramo que não produz fruto, ele é cortado da videira e lançado fora. Então nós temos essa responsabilidade, mas quem é que vai dar o crescimento? É Deus. Então é muita oração, é muita consagração, jejum e leitura da palavra, porque nós mesmos não vamos conseguir sozinhos. É Deus que vai dar. Agora, se nós não tivermos com uma vida diante de Deus, se nós não tivermos com uma vida na palavra de Deus, se nós não tivermos uma vida de oração, como é que nós queremos crescimento? Se quem dá o crescimento não é eu, não é a força do meu braço, mas é o Senhor. Precisamos entregar isso nas mãos de Deus. Outra verdade que Paulo está ensinando aqui é a diversidade de ministérios na igreja. Deus chama uns para plantar, outros para regar, mas a obra é de Deus. Então Deus vai agir por meio dos seus servos. Cada um vai ter um dom. Existem pastores que são melhores para plantar igrejas, outros para regar a igreja, outros para podar, e assim vai formando. É por isso que no Antigo Testamento, e nós já vimos isso várias vezes, que as igrejas eram governadas por uma pluralidade, por vários presbíteros, por vários pastores, porque na falta do dom de um, o outro vai suprir, porque ninguém tem todos os dons. Então existe essa diversidade. Por isso, essa diversidade, essa variedade de pessoas na liderança, e não só um. Além do mais, Paulo vai ensinar aos coríntios que os ministérios na igreja são interdependentes. Não existe um trabalho que não dependa do outro. Não existe. Os trabalhos na igreja, um depende do outro. Paulo, Pedro e Apolo, eles não estavam competindo entre si quem seria o melhor, quem ganharia mais almas para Jesus, quem fundaria a maior igreja. Eles não estavam competindo, eles sabiam que o ministério de um dependia de outro. Quando ele fala, eu plantei e Apolo regou, como é que alguém vai regar uma coisa que não foi plantada? E se eu plantar e não regar? Então, aquele que foi chamado para plantar depende daquele que foi chamado para regar, e aquele que foi chamado para regar depende daquele que foi chamado para plantar. Não existe autossuficiência no reino de Deus. Todos nós dependemos um do outro. Nem quem planta, nem quem rega é alguma coisa. Isso está no versículo 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Deus que dá o crescimento. Quem vai fazer a obra de Deus expandir é Deus. Somente Ele. E Ele vai nos usar como servos dele, como servos da palavra, ministros da palavra de Deus para fazer isso. E ele vai continuar dizendo, porque, ora, o que planta e o que rega são um, versículo 8. Eles são um, ele não está dizendo que eles são a mesma pessoa, mas ele está dizendo que eles têm o mesmo propósito. Eles são uns, tanto Paulo, quanto Apolo, quanto Pedro. Se você perguntasse para eles qual é o seu propósito, eles diriam, engrandecer e glorificar o nome de Deus, não me autopromover, não dizer que eu sou alguma coisa. O próprio Paulo está dizendo aqui, nem quem planta, nem quem rega é alguma coisa. Eles não estavam ali para isso, não estavam. Eles estavam ali para mostrar que eles eram só um, em Cristo Jesus, a mesma mentalidade, o mesmo propósito, a mesma finalidade. É para isso que todos nós fomos chamados para estarmos aqui. É por isso que nós estamos aqui. E ele vai dizer que os obreiros, eles são cooperadores na lavoura de Deus. Cooperadores, eles estão cooperando um com o outro. É por isso que nós não devemos comparar obreiros. Esse aqui é assim, é melhor, é pior. Não, porque eles são
cooperadores. Cada um tem o seu dom, cada membro tem uma função. Eu não posso comparar a minha mão com o meu pé. A minha mão vai fazer uma coisa e o meu pé vai fazer outra. Mas os dois são importantes. Tira a sua mão para você ver. Tira o seu pé para você ver. Então, essa é a função da igreja. Isso que Paulo estava querendo que os irmãos em Corinto entendessem. E não só os irmãos de Corinto, mas toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque isso ficou registrado. Isso é inspirado pelo Espírito Santo. Isso é palavra de Deus. Os ministros da palavra, eles vão receber o seu galardão. Isso está no versículo 9. Outra coisa que Paulo está dizendo: ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Deus chamou a uns para atuar em um lugar, outros para atuar em outros lugares. A gente vê vários pastores hoje, pastores sérios. Há pastores que estão lá no interior do Nordeste, no interior do interior, atuando em pequenas congregações e o reino de Deus sendo glorificado por meio do trabalho deles. Existem pastores conferencistas que estão nos Estados Unidos, que estão na África, que estão na Inglaterra, levando a palavra de Deus. Também cada um foi chamado para uma coisa. E o Senhor vai dar o galardão conforme o que ele chamou. Lembra da parábola dos talentos? A um ele deu 1 talento, a outro ele deu mais e outro mais, e a cobrança foi proporcional ao que foi dado. Ele não exigiu mais daquele que ganhou menos, e nem exigiu menos daquele que recebeu mais. E assim somos nós, como membros do corpo de Deus. Aonde Deus nos colocou é o lugar que nós devemos atuar e produzir frutos. Recebemos 1 talento, glória a Deus, vamos louvar a Deus com esse talento. Recebemos 2 talentos, glória a Deus, vamos louvar a Deus com esse talento. Recebemos 5 talentos, glória a Deus, vamos glorificar a Deus com esse talento. E quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai procurar os frutos. E oremos para que Ele diga: muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Oremos para que Ele não diga servo mau e negligente. Oremos para que nós possamos ser servos de Deus e servir com o que Ele nos deu. Em terceiro lugar, a primeira metáfora foi sobre o alimento sólido e o leite, para falar de maturidade. Em segundo lugar, ele vai falar a parábola da lavoura, a metáfora da lavoura, para falar de quantidade. Em terceiro lugar, ele vai falar do edifício. Ele vai comparar a nossa obra a um edifício, para falar de qualidade. É isso que Paulo está dizendo aqui, para haver crescimento da igreja. Ele começa a falar a partir do versículo 9 até o verso 16, dizendo: edifício de Deus sois vós. Ele vai falar: não adianta, meus irmãos, ter crescimento sem qualidade. A igreja pode até crescer, está crescendo, mas cuidado, está crescendo com qualidade? Está havendo qualidade nesse crescimento ou não está havendo? Muitos líderes hoje, meus irmãos, vislumbram um crescimento da igreja sem qualidade, sem exposição fiel da palavra de Deus, sem Bíblia, sem bom testemunho na vida, sem crescimento espiritual dos irmãos, sem doutrina verdadeira, sem amor. É um crescimento só para se amostrar, para os outros verem: olha, está crescendo, mas não se preocupam com qualidade. E ao fazer isso, eles acabam vendendo o ministério deles, entregando a falsas doutrinas, a heresias e oferecendo ao povo o que eles gostam, o que eles gostariam. Consultam para ver o que as pessoas gostam de ouvir, o que as pessoas gostam de fazer, o que as pessoas querem, e aí oferece dentro da igreja o que elas querem, para assim elas poderem vir. Mas isso não é crescimento com qualidade. Isso não é crescimento com qualidade, não vai dar certo. Uma hora vai cair. Uma hora esse ministério vai cair, e nós vamos ver Paulo dizendo isso.
A palavra de Deus dizendo isso. Não adianta nada eu construir um prédio enorme, sem qualidade, sem alicerce, sem material correto. É necessário, e é isso que Paulo vai dizer. Paulo compara o crescimento da igreja à construção de um edifício, e mais especificamente o ministério dos pastores e dos líderes. Ele vai dizer isso aqui. Isso está no verso 9, como nós lemos. No verso 3, a partir do verso 10, capítulo 3, verso 10, ele vai dizer duas coisas importantes que uma construção precisa ter. Ele está usando a analogia da construção agora. Ele vai dizer, é necessário haver alicerce, não existe construção sem alicerce, e materiais apropriados. Alicerce, a base da igreja, e os materiais que eu vou construir em cima desse alicerce tem que ser material apropriado, não pode ser isopor, não pode ser palha, não pode ser madeira, não pode ser coisa que não seja resistente, que não seja permanente, não pode ser coisa provisória. Dá uma olhada no versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Paulo diz, segundo Deus me deu a graça de lançar o fundamento. Ele reconhece que ele está fazendo isso não porque ele merece, mas porque Deus deu a ele a graça. Ele lançou o fundamento, o alicerce. E que alicerce é esse? Ele continua dizendo, contudo, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Essa é a função dos apóstolos. Essa foi a função dos apóstolos, lançar o fundamento da igreja, lançar a base da igreja. E a base da igreja é o Senhor Jesus Cristo. É por isso que hoje não existe mais apóstolos, porque ninguém pode lançar mais fundamento novo na igreja. Só os apóstolos receberam essa autoridade, segundo a graça de Deus que me foi dada, disse Paulo aqui. Ninguém pode lançar outro fundamento que não seja Cristo. Ai daquele que procura erguer uma igreja em cima de outro fundamento, e o alicerce é Cristo. Ninguém pode lançar outro. O alicerce da igreja não é o pastor, o alicerce da igreja não é a liderança, o alicerce da igreja não é nada além de Cristo Jesus. Porque os líderes são provisórios, os pastores são provisórios, todos nós somos provisórios, mas Cristo permanece o mesmo. Ele é a base da igreja. Não existe outro. Esse é o alicerce que a igreja precisa ser construída. Mas não fica só no alicerce. O alicerce que não é Paulo, que não é Pedro, que não é Apolo, igual os coríntios estavam imaginando, o alicerce não é eles. Não fica só no alicerce, eu preciso construir em cima do fundamento. Só que para mim construir eu tenho que tomar cuidado. Eu não posso construir com qualquer coisa. Eu preciso usar os materiais apropriados. Não é qualquer coisa. E ele vai dar duas categorias de materiais no verso 12. Ele fala de ouro, prata e pedras preciosas. E ele vai dar outra categoria que é madeira, feno e palha. A primeira categoria são materiais bons, são materiais resistentes, são materiais permanentes, são materiais difíceis de achar. O pregador, ele precisa cavar fundo para achar. Ele não acha ouro na superfície. Ele não é coisa fácil. Ministrar a palavra de Deus, liderar a igreja, não é algo que você acha na superfície. O pregador não pode fazer isso, ele precisa cavar, ele precisa se aprofundar. O ministro da palavra, o pastor, o líder, ele não pode pegar madeira, feno, palha, não, ele pega ouro, pedras preciosas. Esse é o evangelho bíblico, isso aqui é uma metáfora, é a palavra de Deus, o evangelho bíblico.
E a madeira, feno e a palha são materiais temporários, baratos e fáceis de achar. Esses materiais aqui, o pregador encontra na superfície, coisa fácil de achar. Isso é o evangelho secularizado, superficial, as vãs doutrinas, as falsas doutrinas, as heresias. Quantas pessoas estão construindo isso, criando ministérios com madeira, feno e palha, mas isso não vai durar para sempre, porque a palavra do Senhor diz que no último dia, dia com D maiúsculo, é o dia do julgamento, o dia que o Senhor Jesus virá, toda essa obra vai passar pelo fogo, toda essa obra. E se essa obra for de palha, for de madeira, for de feno, ela não vai ficar, ela vai ser destruída. Mas se essa obra for de ouro, for de pedras preciosas, for de coisas valiosas, ela vai passar pelo fogo e vai permanecer, porque este foi o servo bom e fiel que Jesus quer em sua igreja. Não confunda, meus irmãos, palha com ouro. Não confunda vidro com diamante. Não confunda, porque isso vai ser passado pelo fogo, e o fogo não tem como enganar. Olhe o alicerce da igreja, olhe o material que ela está sendo construída, é coisa boa, é coisa duradoura, e eu não estou falando do espaço físico, eu estou falando de algo espiritual, do evangelho que está sendo pregado. Dê uma olhada nisso. Se a obra for boa, ela vai resistir o fogo, e o obreiro terá o seu galardão. Mas se a obra for ruim, mal feita, mal elaborada, com falsas doutrinas, ela vai passar pelo fogo e não vai prevalecer. É por isso que os reformadores falavam somente a Escritura, nada além do que isso, porque o que vem além disso é palha, é feno e não vai passar pelo fogo. Mas o que nós precisamos edificar sobre o fundamento é algo valioso, porque nós não vamos enganar a Deus no último dia. Nós podemos até enganar as pessoas, mas a Deus nós não enganaremos. As nossas obras passarão pelo fogo. Para concluir, meus irmãos, o crescimento da igreja requer maturidade, quantidade e qualidade. Não adianta eu querer uma igreja crescer se ela não amadurece. Não adianta a igreja crescer sem número, sem gente. E não adianta a igreja crescer sem qualidade, porque isso vai ser passado pelo fogo. Não há motivo bíblico para nos gloriarmos em homens. Eles são servos daquele que é Senhor. Eles são colaboradores de uma mesma lavoura. Eles servem conforme o dom que receberam. O alicerce, meus irmãos, é Cristo. Suas obras serão reveladas publicamente no dia do juízo. As obras dos nossos líderes serão reveladas ao Senhor, diante de todos, porque passarão pelo fogo. É claro que isso é uma metáfora. E Paulo vai concluir dizendo, no versículo 18, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria desse mundo, as coisas que a gente pensa que é certo, porque o mundo diz que é certo, é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos, porquanto ninguém se glorie nos homens. Coríntios, não se gloriem nos homens. Irmãos, não se gloriem nos homens, porque tudo é vosso. Eles estavam dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, mas Paulo está dizendo, não. Tudo é de vocês, é eles que são de vocês, é eles que foram colocados por Deus para prover alimento a vocês.
Vocês dizendo que são deles, mas na verdade é Deus que colocou eles na vida de vocês, para a edificação de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, versículo 22, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Portanto, não havia motivo para as divisões na igreja. Por quê? Porque todos nós somos de Cristo, Cristo de Deus. Que Deus nos abençoe, que nós possamos crescer cada vez mais na palavra dele. Amém, queridos. Deus é bom. Só digo isso. Vamos nos colocar em pé neste momento. Vamos orar e receber a bênção apostólica e os avisos e conhecer melhor os nossos visitantes e, enfim, dar prosseguimento. Ó Deus, nós te agradecemos por este momento aqui, por tudo que foi realizado, por essa palavra tão edificante, Senhor, que nos desafia, Deus, que nos estimula, que nos faz refletir, pensar, rever os nossos conceitos. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Nós te agradecemos, te louvamos pela tua bondade, por nos dar uma palavra tão abençoada dessa, Senhor. Só o Senhor mesmo para usar, ó Deus, com tanto poder, Senhor Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós te agradecemos e pedimos uma semana abençoada, Senhor Deus. Nos proteja, nos livre de todo mal, ó Deus, e que possamos continuar caminhando e que essa igreja, de fato, Senhor, possa crescer, ó Deus, em qualidade, Senhor Deus, em santidade, ó Deus, em número de pessoas, ó Pai, com maturidade. Nos ensina, Senhor Deus, a crescer da forma correta, crescer e crescer da forma que lhe agrada. Deus querido, nós te agradecemos por tudo e oramos em nome de Jesus. E agora, amados, que a graça preciosa do Senhor Jesus, o amor do Pai e a consolação e a força e a graça e a alegria do Espírito Santo esteja sempre com todos vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.